Um anão matou um gigante de quase 3 metros de altura. Só o capacete tinha quase 60 quilogramas. Será que eu estou falando de alguma parte do Harry Potter? O Senhor dos Anéis? Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje nós vamos falar sobre Davi e Golias. Então eu não estou falando nada de Harry Potter, nem de Senhor dos Anéis aqui, mas sim a história de Davi e Golias. E eu falei brincando, de que um anão matou um gigante, mas Davi não era anão. É que perto de um gigante, ele era um rapazinho, então é como se fosse um anãozinho, mas ele não era um anão. Mas o que é essa história de Davi que matou Golias? Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, cada uma das tribos de Israel, e lembrando que Israel era dividido em 12 tribos, de acordo com os filhos de Jacó ou de Israel. A história é complicada, eu não vou te contar agora a história das 12 tribos. Mas as 12 tribos entraram no território de Canaã, a terra prometida, e por um tempo eles viveram dispersos, eles tinham juízes, chamado período dos juízes, que meio que unificava o povo, até que eles acabaram tendo um rei. Beleza, esse rei era o rei Saul. E o rei Saul, ele estava constantemente em guerra com os filisteus, que era um povo pagão. E dentro desse povo filisteu, tinha um guerreiro muito grande, um cara com quase 3 metros de altura. Diz a Bíblia, lá em 1 Samuel, que ele tinha quase 3 metros de altura e que a sua couraça, o seu capacete, tinha cerca de 60 quilogramas. Então você imagina que era um cara grande, imagina a cabeça desse cidadão. E esse guerreiro muito poderoso, esse gigante de nome Golias, ele começou a desafiar os soldados, ele começou a afrontar, e ele falava assim, olha, se tiver um aí entre vocês, se tiver um entre vocês que aguente lutar comigo e que me machucar, nós vamos ficar de escravos de vocês. Mas também se não conseguir, aí vocês que vão ficar os nossos escravos. Isso era uma situação onde os filisteus eram um povo pagão, eles estavam afrontando o exército do Deus vivo, só que os soldados e o próprio rei, todo mundo estava morrendo de medo e ninguém ousava enfrentar esse Golias. Eis que Davi, que era um pastor de ovelhas, eles eram, se não me engano, em 6 irmãos, ele era o mais novinho, ele era o que cuidava das ovelhas. Deus já havia escolhido Davi para ser o novo rei. Então Davi ia ser o novo rei de Israel. E ele menininho, o pai dele manda ele levar umas provisões para os irmãos, ele tinha 3 irmãos mais velhos que estavam no campo de batalha. Ele manda esse Davi, então, mocinho, levar provisões para os irmãos, levar um presente lá também para o capitão. E quando ele chega lá, ele escuta essa história de que tinha lá um soldado poderoso afrontando todo mundo. E ele fica indignado, e um dos irmãos dá uma bronca nele, fala, escuta, o que você veio fazer aqui? Como você é metido, como você é convencido? Você veio aqui só para ver a batalha, só para ver a peleja. Mas o fato é que Davi fica muito indignado, o próprio rei chama ele, e ele fala, ó rei, eu vou lutar com ele. E o rei fala, mas você é um mocinho, você é um rapazinho, como é que você vai lutar com um cara tão experiente? Você até hoje só cuidou de ovelhas, como é que você vai lá lutar com o gigante que desde a mocidade está na guerra? Ele falou, não, mas eu vou porque ele desafiou o Deus vivo, ele desafiou o exército do Deus vivo, eu vou lá lutar com ele. Eu já, para defender o meu rebanho de ovelhas, eu já matei urso, eu já matei leão com as minhas próprias mãos, que eu fui no pescoço deles, e eu vou matar esse soldado aí. Aí o rei Saul, ele dá então uma espada, dá uma roupa lá para ele, ele não consegue nem andar, ele era pequeno, ele era um menino praticamente, e ele não conseguia nem andar com aquelas coisas lá.
E ele fala, ó, rei, eu vou, mas eu não vou com esses negócios aqui não. Não dá para andar com isso daqui, eu não sou acostumado. Então ele pegou a sua funda. Bom, o que é uma funda? Funda é tipo um estilingue, mas não é um estilingue. É como se fosse um pano ou um couro que você dobra, põe a pedra, dá aquela girada assim, rapt, e manda a pedra. Isso era uma funda. Então ele foi escolher os 5 seixos, então escolheu 5 pedras para levar para essa batalha, e ele vai lá encontrar então com o Golias. Então eu vou para o Velho Testamento. É um livro do Velho Testamento que é chamado de 1 Samuel, capítulo 17. Se você quiser ler a história inteira desse episódio, você tem que ler um pouquinho antes e um pouquinho depois do que eu estou lendo. E a história do rei Davi é muito interessante. É uma história, a Bíblia não esconde as grandezas dos homens, mas também não esconde as misérias. Então esse Davi, ele foi um dos maiores reis, ele foi um grande homem guiado, com o coração guiado por Deus, mas ele também fez as suas canalices, ele caiu, ele levantou. É muito linda a história de Davi, é bonita mesmo. Tá? E aqui a gente está vendo a parte bonita. Qualquer dia eu posso comentar sobre outros pedaços da vida dele. Então eu estou lá em 1 Samuel, não é 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, não é uma carta para se chamar de primeira carta. Então, o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 42, eu vou pôr em tela aqui para a gente. Pronto. Então, eu vou ler rapidão aqui para nós. Você vai conhecer a história de Davi, então, de Golias. Bom, então, o Davi vai lá, fica frente a frente com Golias. O Golias fala assim, não acredito que mandaram esse pigmeu aqui, não acredito que mandaram uma criança para lutar aqui comigo. Então, é esse o contexto, você já entendeu mais ou menos, né? Então, é Golias falando, tá? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42. Então, é o Golias. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele, e disse a Davi, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Ele derrubou um gigante de 3 metros de altura com uma pedrada na cabeça. Tem um pastor que eu gosto muito, abraço, o pastor Daniel, da Igreja Quadrangular de Taquaritinga, que ele fala que também o gigante devia ter um cabeção, devia ser difícil de errar, mas isso é uma brincadeira, né? Ele era um exímio atirador com isso daí, ele acerta a testa, ele cai, e aí eu não li todo o resto aqui, mas o texto continua dizendo que ele pega a própria espada do Golias e corta a cabeça do Golias. A questão aqui é a seguinte, por que Davi pôde fazer isso? Por que o Senhor ficou ao lado dele? É porque ele era um cara muito corajoso? É porque ele tinha um histórico de vida
que lhe dava esse direito de ir lá lutar? Não. Por que que o Senhor esteve com ele? Porque Davi se indignou, ele ficou indignado daquele gigante estar zombando do Deus de Israel. Ele tomou as dores do Senhor Deus estar sendo zombado. E por que que ele ficou tão sentido com isso? Porque Davi tinha o Espírito Santo. Davi, eu não li a história inteira dele aqui, mas Davi, ele foi ungido por um sacerdote. O que é ungir? É derramar um óleo, né? E derramando esse óleo simbolizava que ele estava recebendo o Espírito de Deus. Então, não é como depois de Cristo, depois de Pentecostes, que todo mundo tem acesso ao Espírito Santo. No Velho Testamento, eram alguns que tinham acesso ao Espírito Santo. E o Espírito do Senhor estava em Davi. E o Espírito do Senhor estando em Davi, ele pôde ficar indignado e ele pôde se encher dessa coragem toda. E aí ele foi lutar contra o gigante. A gente está cheio de gigantes na nossa vida. A gente tem que matar um leão por dia, não é mais ou menos assim? Tem memes que você vê por aí que fala assim, matar um leão é fácil, duro é correr atrás de girafa, guardar elefante dentro do guarda-roupa. Mas o fato é que há gigantes em nossa vida, há situações em que nós precisamos de coragem em Deus. E como é que nós vamos buscar essa coragem? Você só vai ter essa coragem no Senhor para enfrentar gigantes, coisas absurdas, coisas que parecem impossíveis. Você só vai poder fazer isso se o Espírito do Senhor estiver em você. E como é que o Espírito do Senhor vai estar em você? O Espírito do Senhor vai estar em você a partir da sua conversão. A partir do momento em que você se arrepender dos seus pecados, em que você aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, aí você vai receber o Espírito Santo e você vai ter experiências com o Espírito Santo e você vai poder pedir para Jesus mais experiência ainda com o Espírito Santo. Se a gente for para o livro de Lucas, para o Evangelho de Lucas, então a gente tem Mateus, Marcos e Lucas, é o terceiro evangelho do Novo Testamento, é o terceiro livro do Novo Testamento. Eu vou pôr em tela aqui para a gente, ó. Lá no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 11, Jesus está contando uma parábola de que, imagina que você batesse de madrugada na casa de um amigo seu e falasse, ó, me ajuda. E o seu amigo falasse assim, vai dormir, vai, não fica aqui me torrando as paciências. Mas você fica lá importunando, aí o amigo fala, tá bom, vai para esse cara parar de atormentar, eu vou atender o pedido dele. Então Jesus está dando um exemplo assim, de que se até nós que somos maus, a gente pode atender uma pessoa pelo fato dela estar pedindo incessantemente. Eu vou ler aqui, Lucas capítulo 11, versículo 9. Então, é Jesus contando essa história do amigo que bateu na casa do outro amigo de madrugada, e ele vai concluindo. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Palavras de Jesus. Você tem liberdade para pedir o Espírito Santo. E você tendo o Espírito Santo, você vai ter liberdade de ser ousado com os seus gigantes. Você vai ter também a humildade de pedir tudo para Deus. Você não vai exigir, você vai pedir. E se o Senhor quiser, na sua misericórdia, Ele vai atender você. Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo. Ele sempre é bom.
sempre. Não é como nós, que a gente tem hora que nós somos bons, outra hora não somos. Deus é sempre bom, o tempo todo. E você vai passar a ter uma liberdade com o Senhor. Você vai ter liberdade para ser ousado, se o momento assim exigir. Você vai ter liberdade para chorar no colo do seu Pai Celestial, se o momento assim o exigir. Mas não importa. De qualquer forma, você vai estar em linha direta com o Senhor. Quando você se converte, quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, você passa a ter um representante lá no céu, do lado de Deus, intercedendo por nós dia e noite, o tempo todo, ao nosso favor. Esse é seu irmão mais velho. É o primeiro da nova raça, da nossa raça, o primeiro, o cabeça dessa raça que vai ficar com Deus pela eternidade, habitando os novos céus e a nova terra. Que você tenha um excelente final de semana, que você seja muito, muito, muito abençoado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.